Como é que faz? Boa tarde, meus amigos. Boa noite, bom dia. Dependendo da hora que vocês estiverem aí. Eu, a pessoa de muitos nomes, algumas vezes Cristo Silva, outras Neo, outras Danny Kate, agora é o nome que eu vou usar daqui pra frente. E o que eu venho dizer aqui depois de um tempinho, sem postar vídeo, de um jeito um pouco diferente das últimas vezes, é o que? Recapitulando, 2025. Esse ano intenso pra caramba, cheio de transformações, cheio de coisas que foram bem diferentes, que aconteceram, que me trouxeram muitos aprendizados, e a gente chega até esse ponto de agora, o finalzinho do ano. Hoje é dia 18 de dezembro de 2025, são 3h16 da tarde, numa quinta-feira. E é, o que eu sinto que esse ano foi, pra resumir, foi o quê? Um, uma, um ano de experimentação, como se fosse um aquecimento, como se fosse uma descoberta, uma busca por uma forma sustentável de viver. Eu sinto que eu encontrei essa forma sustentável de viver agora no final do ano. Eu nem lembro muito bem do que eram eu lembro de alguns vídeos que eu gravei antes, mas eu não lembro se eu cheguei a abordar isso, esse assunto em geral, de buscar uma forma de viver. Eu acho que eu falei bastante disso, né? De como mudar a vida, de como fazer, de como eu vejo o processo todo de mudança, de progresso e tudo mais, mas eu não acho que eu não abordei tão diretamente a ideia de que o que me interessa, eu acho que eu não abordei isso, eu não abordei essa ideia de vamos falar aqui sobre o meu processo caminhando em direção a tudo que eu posso me tornar. Tem muita coisa que não estava clara no início, né? Eu comecei a gravar vídeo lá para fevereiro, se eu não me engano. Eu estava querendo gravar fazia muito tempo, mas eu não tive coragem. E aí agora as coisas chegaram nesse ponto. Eu gostaria de ter registrado tudo, todo o processo, porque muita coisa realmente valiosa na minha visão foi encontrada nesse caminho, mas como eu não fiz, eu entendo que também faz parte. Eu entendo também que exigir de mim que eu tivesse gravado todos os dias, ou com frequência, sendo que eu ainda não tinha descoberto uma forma sustentável de viver a vida, como é que eu ia manter constância em gravar vídeo de forma sustentável também? Então, beleza, foi tudo como devia ser. E agora eu sinto que o próximo passo é aplicar essa forma sustentável de viver e me desenvolver através dela, me, me aprofundar nisso e utilizar isso de uma forma mais intensa, otimizada, finalmente colocando em jogo os meus potenciais sendo executados de uma forma plena. Então, até agora eu não sinto que teve isso. E eu acho que o primeiro vídeo que eu postei foi sobre como eu sentia que isso não estava acontecendo. E como isso me frustrava, que eu olhava e falava, tá, eu acho que eu podia ser tão diferente, eu usaria roupa diferente. Eu lembro que eu falei isso, que eu usaria roupas diferentes e agora estamos usando roupas diferentes. E estamos... Hoje eu tô bem normal nesse vídeo, pra falar a verdade. Teve dia que eu saí na rua com a cara pintada, com... Então tem muita coisa ali que eu apresentei como questão, como problema, como coisa a se solucionar no início do canal e dos vídeos, e que foram solucionadas ao longo do ano. Eu não estou mais trabalhando como atendente, eu acho que eu falei disso já em algum vídeo. Agora eu estou por conta e tenho muitas ideias, muitos projetos a serem executados, muitas coisas que eu acho que seria desperdício se não fosse realizado. É, e esse ano foi um caminho para tornar este sistema humano uma ferramenta
aprender a utilizar essa ferramenta de uma forma sustentável para que eu pudesse finalmente realizar essas coisas. Não como quem acorda, tem um pico de energia, grava 3 vídeos. Teve um dia que aconteceu isso, eu acho que eu gravei 2 vídeos de 1 hora em um dia, e isso é um pico de energia. Nossa, você fez muita coisa naquele dia, né? Mas você vê que eu gravei 2 vídeos de 1 hora em um dia, mas quantos vídeos eu gravei naquela semana ou nesse ano em geral, você vê que não tem muita consistência. E agora eu sinto que as coisas estão crescendo e acelerando gradualmente. Agora, parte por parte do ano. Janeiro. Eu não sei nem se é interessante eu falar isso, porque eu não lembro. Porque eu tô falando uma visão geral já. Eu acho que isso que é o mais importante, a visão geral. Não ficar ampliando em cada partezinha, porque cada partezinha que existiu na minha vida e no meu ano, se ela serviu de alguma coisa, ela tá presente aqui nessa versão de mim agora, né? Ela se transformou não só em uma coisa que ficou dentro da minha cabeça, mas que, assim como eu falei daqueles vídeos que eu falei, eu queria usar uma roupa diferente, agora eu tô usando. Então aquilo se transformou em algo que pode ser visto aqui e que não precisa ser falado, recapitulado, porque está aqui como algo manifestado em formato mais denso, em uma coisa mais palpável e, e aqui. Então, mas vamos lá de qualquer jeito, eu não sei, às vezes talvez eu goste de ver isso no futuro. Então, janeiro. Eu lembro que janeiro era um mês de muita esperança, que eu olhei e falei, nossa, esse ano vai ser o ano que eu vou me colocar no mundo como eu sinto que eu sou. Como eu sinto que eu já me sinto por dentro, eu vou me colocar no mundo essa pessoa se expressando dessa forma. E eu iniciei a fazer vídeo no começo do ano com essa intenção. Eu sinto que foi algo que aconteceu sim. Só que fevereiro teve, eu acho que recaídas. Aí eu postei aquele vídeo, se eu não me engano, de Como Ser Amado, que é sobre uma crise existencial que eu tive e até uma... Eu não lembro o nome disso. Teve um negócio lá. Tive um negócio ruim da cabeça. E fiquei ruim da cabeça e gravei o vídeo falando com o ChatGPT. E eu lembro que naquela época muita coisa começou a mudar muito rápido na minha cabeça e estava difícil processar. Eu comecei a perceber muita coisa sobre como, por exemplo, existe algo de eterno em nós, porque e existe coisas que não são nós, porque elas estão. Então, isso começou a criar uma percepção de quem eu sou, quem eu estou. O que eu... Até onde isso daqui eu posso chamar de eu. E já tinha esse questionamento antes, mas agora ele estava vindo mais profundo, mais claro e com certas respostas que tinham implicações que iam mudar a forma como eu vivo. Então, a gente passou por essa fase, onde eu também entendi o que eu passei mais tarde em outro vídeo, como me chegou essa intuição, né, de o processo de percepção, ação, barra obras, expressão. E esse ciclo, né, esse equilíbrio, o estado de Cristo Silva, né, me veio toda essa conexão de várias coisas que eu já vinha desenvolvendo, que eu já vinha percebendo, mas que não tinham uma estrutura que conectasse tudo. E aí ficou mais claro que, para mim, ficou mais claro que que o caminho para mudança é através da percepção clara, da correta percepção, da percepção pura das coisas, porque quando a gente altera a percepção através das nossas crenças, dos pensamentos, e todo esse fluxo, a gente acaba causando sofrimento. Então o sofrimento vem dessas alterações. Eu já falei disso em outro vídeo, talvez eu anexe ele aqui, eu não sei nem como é que faz isso, talvez eu saiba, eu tenha feito, se eu fiz, deve estar em algum desses cantos, ou sei lá, em algum lugar aqui, você vai ver. Mas então isso foi uma coisa que foi sendo percebida ali, cada vez mais intensa. O ano inteiro teve muito a ver, o processo do ano inteiro teve muito a ver com essa
essa ideia, né, de onde vem o sofrimento, da onde vem o sofrimento, da onde vem toda essa dor, da onde vem, o que que é essa dor, como que as coisas mudam, por que que eu não simplesmente acordo amanhã e faço as coisas que eu me proponho a fazer, e qual é o caminho mais sustentável e natural para isso. E essa foi a questão que me pegou o ano inteiro, desde o começo até aqui. E que foi se esclarecendo, né, como uma percepção para depois se transformar em algo que eu apliquei, experimentei, e aí foram assim os meses seguintes, né? Chegou um ponto ali, lá pro mês 3 ou 4 que eu acho que foi quando eu olhei e falei, tá, talvez eu vá me demitir, porque por mais que eu goste muito gostava, né, do trabalho de atendente, e ainda gosto, acho muito interessante trabalhar com atendimento ao público, me faz muito bem interagir com as pessoas. Eu acho que todo mundo deveria, inclusive, experimentar isso por um tempo, porque realmente é muito aprendizado de como as coisas funcionam, porque todo lugar que a gente vai, a gente é atendido, então, e também interagir com as pessoas foi muito importante para mim por causa do transtorno do espectro autista. Então, eu acabei me desenvolvendo muito nessa parte de não ter medo de puxar, de começar uma interação, e mais tarde isso teve um outro nível de aprofundamento, mas a gente chega lá. Então chegou nessa parte que eu comecei a questionar, será que eu saio daqui? Porque parece que eu não tenho mais o que aprender, que tem sim, mas parece que vai ser, é, não é mais o impacto macro, aqui não está mais o impacto macro na minha vida, aqui não vai ser o lugar que eu vou passar por coisas que vão mudar totalmente a minha vida, não vão ser experiências de inflexão, né? Não vão ser pontos de inflexão na minha vida, então pontos de inflexão são essas coisas que existe um antes e depois. Então, já tinha acontecido esses antes e depois nesse trabalho, nesses 9 meses que eu fiquei lá. E aí, naquele ponto, eu olhei e falei, tá, eu acho que não vai ter, que talvez tenha esses pontos de inflexão, mas eu posso encontrar eles em outros lugares de uma forma muito. É como se eu tivesse minerado tudo que tinha para minerar ali. E aí agora é hora de cavar em outros lugares. E aí eu olhei e falei, tá, mas será que eu tô fazendo isso aqui por. E eu sentia que eu tava desperdiçando, aliás, as coisas que eu aprendi, as ideias que eu tinha, e que eu tava me deixando ser menos do que eu poderia ser, fazer menos do que eu poderia fazer, me tornar menos do que eu poderia me tornar por medo de estar sendo orgulhoso, de estar sendo pretensioso demais, de estar olhando para tudo isso e me colocando como mais do que eu sou, por ambição, por ganância, mas não era o caso, né? Existe, pode ser abordado dessa forma. Eu poderia abordar o meu potencial com orgulho, mas ele existe, e de todos nós existe, né? Todo mundo tem um potencial ali. Na minha visão, todo mundo tem um potencial, tem algo a ser explorado, tem algo que só você pode fazer, que é o quê? Virar a sua melhor versão. E essa sua melhor versão, ela age de uma forma muito específica, especial no mundo. E eu acho que reconhecer isso não é orgulho, ganância ou sei lá o que, não é pecado. Eu acho que a forma como você reconhece isso pode acabar se tornando algo nocivo, mas a coisa em si não. E deixar de utilizar essa coisa também não é algo a bater palma, na minha visão. Por exemplo, eu poderia olhar e falar, nossa, que legal, tão humilde, né? Mas tão humilde, tipo, por quê? Porque eu desperdicei todas as chances que eu tive e vivi uma vida que tava legal, que eu amava viver ela, mas abri mão de tudo que eu poderia me tornar. Então, tá, tem realmente pessoas que elas, num trabalho de atendente, elas já vão estar fazendo o. Já estão executando, em plena execução, o potencial delas, e elas estão fazendo ali uma coisa que elas se encaixam ali, elas falam, é para isso que eu vivo, é para isso que eu sirvo para isso, eu sirvo para atender as pessoas, para ter uma. E tem gente que eu vejo atendendo, assim, que eu vejo trabalhando com o público, assim, que eu vejo trabalhando com vendas. Uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, aliás, a Fernanda, trabalha com vendas, e ela, como vendedora, como ambulante, como
uma pessoa que corre atrás, que tem muita disposição, é alguém que eu olho e eu falo, caramba, essa pessoa... Por mais que eu sinta que ela... E ela sabe disso, né? Que eu sinto que ela tem um potencial muito além. E ela também sente, pelo que a gente conversou já, ela também sente isso. Mas ela se encaixa muito ali. E tem pessoas que não vão ter um vazio, uma coisa ali no peito, no coração, na alma, no espírito, que vai falar para elas que elas têm algo mais a alcançar, algo mais profundo a realizar. E beleza, cada um com seu cada qual. Mas no meu caso eu sentia que tinha. E aí eu saí de lá. Decidi sair depois de um mês pensando sobre. Saí de lá. Saí. E comecei a dar uma olhada num retiro de meditação que eu vi passando aqui. Na minha visão, cara, se você está pensando em fazer um retiro de meditação, se você está pensando em aprender uma técnica, vai para essa. Ah, mas eu tenho só 22 anos e é aquilo. Tipo, quem sou eu para falar para você o que você vai fazer? Mas da pouca experiência que eu tenho, isso daqui é o negócio mais verdadeiro que eu já encontrei. E também eu acho que é bem relativo, essa questão de eu ter 22 anos. Eu acho que é importante eu me manter consciente disso e não me colocar como o mostrador do caminho, porque eu não conheço o caminho, eu estou buscando ele. Mas mostrar também, apresentar, não como tentar convencer, mas apresentar como, olha, esse caminho aqui eu dei uma andadinha nele, achei foda. Então, esse é o Vipassana, né? Eu retiro lá a técnica Vipassana de meditação, muito é a mais pura, a mais alinhada com isso que eu já encontrei, de aprofundar a percepção sem filtros, tirar os filtros da percepção, tirar essas alterações, o que é muito louco, porque eu tava nessa linha de pensamento, tinha toda aquela intuição, e aí me vem recomendado no YouTube um vídeo sobre, e aí me vem esse retiro, me vem da minha mãe me dá esse colar, que é um japamala de meditação, que ela recebeu de um estranho numa viagem, e fala, olha, o cara falou pra dar pra você. Então, são coisas que acontecem que a gente percebe que não existe coincidência. Mas, enfim, né? Aí eu me inscrevi, né? Passei por um monte de resposta de formulário, cheguei, enquanto estava acontecendo isso, eu estava numa época mais de relatórios, né? Tava fazendo os relatórios, tava fazendo muito relatório, experimentando rotinas, formas de viver meu dia a dia, como encaixar aquela percepção de mundo, de vida, de como viver a vida de uma forma coesa, com a forma que eu vivia de fato na prática. E fui pro retiro, 10 dias, 10 horas por dia de meditação, sem olhar nos olhos das pessoas, pelo menos na premissa, né? Não que, é, não que isso sempre aconteça, mas sem falar com os outros, né? Sem interagir com ninguém. E só você e você. E, cara, a maior dor que eu já senti na vida, a experiência mais intensa que eu já tive na vida e um aprendizado muito profundo. Então, eu acho que quando você fica 10 dias, 10 horas por dia só com você e a sua dor e o que você pensa sobre isso, os pensamentos que você tem sobre isso, tudo, o seu comportamento, como você se comporta sobre isso, você realmente começa a se conhecer melhor em um nível profundo que dá pra fazer isso. Eu gosto de meditar. Eu acho que meditar 5 minutos por dia, alguns dias aqui ou todo dia em casa é o bastante. Cara, pode ser o bastante pra você viver a sua vida tranquilamente, mas eu tô falando de algo de uma coisa diferente. Quando eu tô falando do Vipassana, eu tô falando de uma coisa diferente. A ideia não é só não se estressar. A ideia é algo muito mais profundo e eu não vou falar muito mais sobre isso. Se você acha interessante, pesquisa sobre. Talvez eu coloque link disso na descrição do canal deles, do YouTube ou alguma coisa assim. Mas eu recomendo. É uma experiência muito transformadora, no mínimo. E beleza, voltei pra casa. Eu tava com uma clareza sobre criar uma marca de camisetas antes de ir pra lá. Só que quando eu voltei de lá, eu voltei muito mexido, principalmente porque eu fiquei com dengue, eu peguei dengue lá. Então quando eu voltei pra casa, eu não tava sentindo tanta dor por causa da meditação,
mas conforme os dias foram passando, a dor foi aumentando, e eu olhei e falei, caramba, não estamos bem. E a dengue foi bem forte, eu não estava fazendo exercício físico, fiquei mal por um tempo. Depois disso eu parei de comer carne também. Uma coisa que eu acho que ficou legal de consolidar esse ano também, teve várias coisinhas que eu parei esse ano, né? Comer compulsivamente foi uma coisa que mudou bastante, parei de comer carne, assistir pornografia também, parei. E são pequenas. A gente olha e fala, mas. Né, e são coisas que para muita gente é difícil, mas não é. E aí que entra, né? Aí você fala, como é que você fez isso? Se Deus quiser, eu vou começar a escutar muito isso. E. Né, por estar seguindo um caminho de progresso contínuo. E a ideia é essa, tipo, cara, não foi magia, não foi, nossa, eu fiz um negócio mirabolante, não foi simplesmente ter disciplina, acordar no dia seguinte. Tudo tem uma forma de funcionamento. Experimentação, análise e adaptação. É simples. E antes de tudo, na minha visão, é colocar um porquê ali, uma intenção que realmente te leve a ter não só forças, porque não é questão de ter força, mas ter ânimo, ter disposição, ter entusiasmo de continuar a seguir esse caminho. Então, para mim isso é Deus. Eu chamo isso de Deus. Né? É o motivo de tudo. É a razão de tudo. Para mim, Deus é isso. Deus é tudo. E é tudo que importa. Tudo de mais importante. E a vontade dele é o que eu tenho buscado me alinhar com e me tornar uma ferramenta disso. Mas não vou entrar muito nisso agora. Eu acho importante mencionar porque se eu não menciono isso, então eu devia mudar o nome do canal e tá tudo errado. Mas, enfim, né, toda a ideia aqui é sobre isso. Às vezes de uma forma não sectária, na verdade, de preferência de uma forma não sectária, onde eu não fico fechando as pessoas a um conceito um conceito de Deus que segrega as pessoas, mas a ideia é realmente busca pela verdade, uma verdade que não seja subjetiva, uma verdade que seja realmente que não dependa de ponto de vista, que seja a verdade ponto. Então é esse o caminho que eu me sinto coagido a trilhar. Não é um caminho que eu olho e falo, nossa, que legal. Não, é como se eu tivesse fome disso mesmo. E eu sei que eu não sou o único. Então, enfim. Vipassana, voltamos para casa, ficamos meio ruim na cabeça, me distraí bastante. Percebi de novo lá que talvez eu tenha exagerado ao tentar meditar de uma forma muito intensa e eu, de novo, esse meu costume de desgastar as coisas para depois perpetuar esse ciclo de pico-vale, né, de desgaste por esforço por esforço além da conta e vícios como forma de regular esse sofrimento, essa dor. E aí depois vazio que leva a um esforço além da conta por culpa, por vários motivos. Então, isso eu acho que eu já também falei em outro vídeo, se não, eu vou fazer outros vídeos disso no futuro, porque a minha visão disso é muito mais clara hoje em dia, independente de eu já ter feito vídeo sobre isso ou não. E as pessoas precisam de repetição para entender as coisas de várias óticas diferentes, explicadas de várias formas diferentes. Se não fosse assim, a gente não tava... Muitas pessoas não estavam estudando o que uns caras de mais de 2000 anos atrás falaram. E não só uns caras, né? Mas muitos caras. Porque a gente tem Jesus, tem Buda, tem Krishna, tem uns caras, tem o Lao Tzu, tem uns caras muito... Tem o Hermes Trismegistus. Então tem uns caras que tá falando coisa há muito tempo aí. E não só esses de 2000 anos atrás para mais, mas alguns mais recentes que a gente ainda estuda, mas eu quis dar ênfase nesses porque, caramba, a gente está estudando isso e fazendo analogia disso, e a cultura toda, a forma como a civilização é muito construída em cima disso, a linguagem tem muito ditado popular que tem referência a provérbios dessas doutrinas e tudo mais. Eu divago bastante, mas sinceramente eu acho que eu estou falando bem mais claro do que nas primeiras vezes. Acho que isso foi uma coisa que evoluiu bastante também. Nos primeiros vídeos eu acho que eu teria demorado
50 minutos para falar o que eu falaria em 10 agora, mas continuando. Naquele vazio de, naquelas compulsões que eu tava, porque eu tava doente, porque eu tava desgastado, porque eu tava mal, quando eu voltei do Vipassana com dengue, eu acabei me permitindo descansar um pouco mais, me permitindo entender, né, que as coisas têm um ritmo mais leve a ser trabalhado para que seja sustentável e entender assim na prática mesmo. Então eu dei uma eu enfrentei o medo de estar parado, de não estar fazendo nada, de não estar construindo a marca de camiseta que eu precisava construir para que eu pudesse ajudar em casa sem precisar encontrar um outro trabalho de novo e mostrar que eu estava errado, né? Então o medo do fracasso, o medo de não estar me tornando aquela pessoa que eu disse que eu ia me tornar, de de não estar realizando os projetos que eu disse que eu ia realizar, tanto para minha mãe, para minha família, quanto para meus amigos, quanto para mim mesmo quando eu saí daquele emprego no começo do ano. Então, é muita pressão, 22 anos nas costas. Eu imagino que muita gente que tem 22 anos que está assistindo isso, se é que muita gente vai assistir isso, sente a mesma coisa, de ainda mais pessoas que seguem um caminho fora do que foi vendido pra gente, né? É, como Então a gente acaba tendo essa pressão gigantesca, essa culpa gigantesca, essa cobrança gigantesca, que às vezes a gente pensa que pensar sobre e planejar sobre vai adiantar a gente, mas não adianta, só atrasa, porque caminhar com pressa é caminhar pronto para tropeçar, ao invés de caminhar com atenção, né? Caminhar num ritmo que você não está perdendo os detalhes, você está caminhando com atenção e seguindo ali pela trilha, aproveitando a vista e cada instante e recebendo tudo que está sendo entregue para você ali. Então, é uma forma de viver com pressa que eu acho que não compensa de jeito nenhum, né? Então, eu fui me enfrentando isso e eu venho enfrentando isso bastante desde aquele momento, desde que eu voltei do Vipassana. Tem sido um momento de retiro, tem sido um momento de enfrentar de não fazer as coisas por culpa e por medo, mas por amor e com coragem e com entusiasmo. Então eu me forcei a fazer muitas coisas ainda depois que eu voltei ali, quando eu vi que não, tá, agora eu consigo, já tô legal de saúde, vou voltar a praticar esporte. Isso aí já lá pro meio do ano, mês 6 mais ou menos. Estamos chegando já, né? E porque também foi mais consistente, foi meio que a mesma coisa se repetindo até o final agora, dali pra frente. Só que, vamos lá, vamos falar. Então, exercício físico, comecei a correr, depois eu comecei a praticar calistenia também, comecei a me forçar a fazer muitas coisas, a seguir uma rotina, a acordar com despertador, a dormir menos horas, e assim, muitas vezes a gente, de novo, outra coisa, muitas vezes a gente pensa que, eu não tenho disciplina. Mas será que você realmente não tem disciplina se você está disposto a se matar pelo negócio? Se você está disposto a perder o gosto pela vida, pelo negócio? Se você está disposto a fazer tudo isso, a acordar nesse mesmo horário sempre, só que isso está tirando a sua vontade de viver. Então, se você está disposto a fazer isso mesmo que tire a sua vontade de viver, talvez o problema não seja falta de disciplina, né? E eu acho que a maioria das vezes não é simplesmente falta de disciplina. As pessoas, elas falam, eu não mudo porque é falta de disciplina. Cara, disciplina não é simplesmente, na minha visão, disciplina não é simplesmente repetir o mesmo comportamento de forma vazia, sem intenção nenhuma, só por repetir, só para garantir que você fez e olhar e falar, eu fiz e pronto, marcar na listinha. Isso não é disciplina. Disciplina, qual o significado da palavra disciplina? Disciplina é a gente pega, por que será que matérias na escola tem o nome de disciplina? Por exemplo, matemática é uma disciplina. Por que isso? Porque disciplina tem a ver com aprendizado, tem a ver com progresso, tem a ver com você olhar e falar, eu estou disposto a fazer o melhor que eu enxergo como, tipo, se eu encontrei uma nova forma de fazer e ela é melhor, eu vou estar comprometido com, não com repetir a mesma forma, mas com progredir agora, ir para essa nova forma, fazer as mudanças necessárias para que eu me desenvolva nessa disciplina. Isso é disciplina, na minha visão. E se você
simplesmente se força a fazer as coisas com uma intenção vazia, isso não é disciplina, né? Isso é só uma ação vazia, é só tortura, é só dor e sem propósito. E então, vocês aguentam os latidos dos cachorros, cara. Eu não sinto muito. Mas, enfim, a gente tem o seguinte. Voltando um pouco, então, disciplina. Então, eu tava me forçando a fazer as coisas. E eu já pensei que fosse falta de disciplina o meu problema. Quando eu tinha uns 15 anos. Não era. Mas mesmo assim, o mundo cobra muito a gente a viver dessa forma. Culturalmente é muito assim, tipo, entrega resultado. O mundo é muito capacitista. Culturalmente falando. Ele tende a ser, né? As pessoas tendem a ser capacitistas. Culturalmente falando. Não que elas sejam. Não gosto de generalizar. Mas eu gosto de falar que elas tendem a ser. Se você vence essa tendência, parabéns. Mas a tendência não é. E não é tratar as pessoas pelo que elas são, mas pelos que elas conseguem fazer. O vídeo que eu falei do como ser amado, alguma coisa assim, ele fala sobre isso também. Fala muito sobre isso. Mas, enfim. Se forçar a fazer as coisas, muitas vezes não é a resposta na minha visão. Não é porque isso é alteração. Se você realmente tivesse... Se aquilo realmente fosse o caminho, você faria naturalmente. Porque estaria coeso com tudo que veio antes, com a percepção que você tem da vida. Se tá tão claro assim pra você que você vai... Se tá tão claro assim pra você que parar de... que fazer exercício físico, começar a fazer exercício físico é uma coisa a ser feita, se tá tão claro pra você que isso é benéfico, por que você não faz? Talvez não esteja tão claro assim. Talvez você não tenha tanta clareza sobre as suas preferências. Talvez você prefira mesmo, na hora de escolher, você quer mais se manter na compulsão e ficar rolando no feed do que parar, levantar e se exercitar. Na hora que chega ali, essa clareza não existe. Na hora que você está decidindo que você não precisa de ter um esforço, tô sentado aqui, beleza, tô sentado aqui. Ai, não sei o que, tô pensando aqui, eu acho que eu vou fazer exercício físico, amanhã eu começo. Teve algum esforço em você decidir isso? Não teve nenhum esforço em tomar essa decisão. Então é claro que é fácil você falar e na hora que você chega, aí quando chega a hora de pagar o que a compra, né, que você fez, que é eu estou comprando um novo comportamento, aí talvez não seja mais tão claro por que você quer fazer isso. Talvez você quisesse fazer isso simplesmente por orgulho, para falar que você faz por medo, porque alguém te convenceu a fazer e você não tem realmente clareza no motivo do porquê. Então você não faz, porque o mundo que você conhece de ficar rolando feed, de viver aquela vida compulsiva, deitar no sofá, deitar na cama, é um mundo que você já está acostumado, que você já conhece a recompensa que vem disso e que você prefere ela, na verdade, do que se forçar a passar por dor para alcançar uma coisa diferente. Então, o que eu tô te falando? Para se forçar a fazer isso? Não, cara. Não acho que seja a resposta. Se fosse essa a resposta, todo mundo já tinha conseguido. Não era tão difícil assim. Se essa fosse a resposta, não era uma questão tão abordada. É como se, todo mundo fala de procrastinação e ninguém realmente... Você não vê realmente respostas tantas assim. Na verdade, talvez você encontre, mas eu não encontrei respostas satisfatórias até que eu começasse a me analisar e procurar minhas próprias respostas. E eu acho que essa que é a coisa a ser feita. Entender com clareza realmente por que você não faz o que você queria fazer. E aí, no caso ali naquela época, eu percebi que eu tava exagerando de novo, que eu tava me forçando, que dá pra você se forçar? Dá, mas essa forma de... Será eu precisava me forçar? Se é tão importante pra mim, não devia me forçar. Eu devia ter vontade de fazer.
Assim como uma criança tem vontade de sair correndo e pulando, sem ninguém falar pra ela brincar, ninguém falar pra criança brinca, ela simplesmente tem vontade de fazer, natural pra ela fazer aquilo. Um passarinho acorda e sai voando fazendo tudo que ele tem que fazer. Você não tem que motivar um passarinho, você não tem que falar pra um passarinho ter disciplina e se forçar. E nenhum animal, na verdade. Isso é uma coisa do ser humano. E do ser humano adulto. Porque conforme a gente cresce, a gente vai se educando a funcionar assim, com base em se forçar a fazer as coisas que a gente não vê motivos para serem feitas. Então, chega num ponto que você não tem mais entusiasmo, você não tem mais diversão, você não tem mais vontade de viver. Você vive porque você se força a viver. Mas a vida em si é uma ação, a sua vida é uma ação vazia. Isso é foda. E eu cheguei nesse ponto, né? De olhar e falar, caramba, minha vida virou uma coisa totalmente vazia, onde eu me forço a acordar porque eu não tenho nem vontade de levantar. Isso tá muito errado, não devia ser assim. Mesmo que eu realize as coisas que eu estou realizando, mesmo que eu esteja correndo, sei lá, quantos dias seguidos, quantos quilômetros por dia, não é para ser assim, isso não é algo a ser realizado dessa forma. Qual é o ponto de estar fazendo tudo isso, de ter chegado até aqui, se eu odeio isso, se eu odeio essa vida e se eu não tenho... se eu não tenho nada com isso, se eu olho para isso e eu falo, não valeu a pena, se eu olho para isso e eu falo, e eu não sei o porquê, então não é essa a forma de viver que eu acho que eu não acho legal, eu não acho que funciona, eu não acho interessante, eu acho uma merda. Então, comecei a olhar e falar, tá, talvez o negócio seja fazer as coisas como quando eu era criança, alimentando o entusiasmo, alimentando a vontade de viver. E aí as coisas começaram a mudar de novo. Então foi muito tempo de resistência, de não estar fazendo nada, de tentar enfrentar isso. Tá, eu não vou fazer isso da mesma forma que eu fiz todas as outras vezes. Se for para fazer isso, eu vou fazer com amor. Então, enquanto eu tiver com medo, eu não vou agir pelo medo. Então, foi uma coisa que eu enfrentei assim que foi desesperador. Viver esse dia a dia, por muito tempo foi desesperador viver esse dia a dia olhando e falando, tá, será que eu sou só um fracassado mesmo? E sendo tratado dessa forma, me sentindo tratado dessa forma como um fracassado até que se prove o contrário, pelas pessoas à minha volta olhando e pensando, esse cara tá perdido. Mas eu sabia o caminho que eu queria. Essa que é a questão. Você sabe o caminho que você quer trilhar? Ou pra você qualquer caminho serve? Pra mim, qualquer caminho não serve. Eu sabia o caminho que eu queria seguir. E eu tava procurando ele, exatamente aquele caminho. E eu tava disposto a passar pelo que fosse preciso, porque eu já testei todos os outros caminhos que me sugeriram, que falaram que eram perfeitos, que eram o caminho que seria certo e não teriam problemas, e isso quase me matou. Se não, posso dizer que me matou, porque me transformou a ponto de eu ter virado outra pessoa, né? Então, pra mim, eu morri nisso, assim. E, enfim, cara, eu sabia o caminho que eu queria, e por mais que eu não tivesse, que eu não soubesse como seguir por ele, eu continuei buscando, até que as coisas começaram a se esclarecer aonde? Na fé, né? E na fé eu não tô falando pra você de crença não, porque isso iria contra tudo que eu já falei aqui. Não é questão de crença, é questão de estar disposto a enxergar algo que está fora do seu horizonte cognitivo. Estar disposto a encontrar algo que está fora do seu horizonte cognitivo. Algo que você olha e fala, isso, eu não sei o que é isso. Eu não sei. E tá disposto a falar isso. Tá disposto a falar, eu não sei. Tá disposto a descobrir algo novo. Isso é fé. E viver confiando de que, já que eu não tenho controle sobre as coisas, que as coisas sejam como são e que elas e que assim é bom, e que assim é perfeito, e que assim é como deve ser. O estoicismo fala muito disso. Amor fati, que é uma expressão aí, eu não sei se é uma filosofia também, não olhei nada muito fundo sobre isso. E, cara, acho que todos os... É uma mensagem que se repete em vários formatos.
em todas as linhas de pensamento que eu consigo imaginar e que eu vejo valor. Então, que vão de encontro, que vão em direção à verdade, na minha visão. Enfim, a gente tem então esse processo todo, né? Por isso que eu falei que esses últimos 6 meses, não só 6 meses, mas, sei lá, os últimos 3, 4 meses tem sido podia ser por isso que eu falei que, eu não sei se eu falei isso, mas eu ia falar isso, né? Que é uma coisa que eu posso falar mais rápido, porque não é uma coisa, foi um processo homogêneo, não foi um processo de várias pecinhas, foi um processo de encarar essa coisa e realmente seguir meu coração, viver pelo que eu acredito. E se eu for acabar morrendo pelo que eu acredito, né, que nem tem uma música do Dom L que fala isso, trilha para uma nova trilha. Se fosse para viver por isso, eu não teria, bem dizer, morrido pelo que acredito. Eu continuo na disposição, primo. Então, é isso. A gente está buscando uma trilha para uma nova trilha, um caminho novo. A gente está buscando o caminho que nos leve a um caminho novo. Muitas vezes um caminho antigo, talvez, que já tenha sido mostrado, mas que a gente não saiba como seguir, porque ele não é o caminho que nos é vendido. Mas a gente está buscando isso. Eu sei que eu não sou o único, eu sei que eu estou longe de ser o único, e eu sinto que eu vou estar cada vez mais acompanhado conforme o tempo passa. Então, tem sido assim. Agora, coisas que eu fiz, isso é engraçado, porque quando muita gente pergunta, o que você anda fazendo? E eu acho que isso é o de menos, cara. Quando alguém me pergunta sobre a minha vida e quer saber como é que eu tô, um amigo, cara, isso é o de menos. Quando você vai perguntar pra alguém, na minha visão, isso é o de menos. O que a pessoa tem feito? Eu acho que o mais interessante é o que ela tem percebido, como ela tem percebido a vida, o que ela tem se tornado, porque a gente é muito mais do que a gente faz. Então, recapitulação de 2025, acho que não tem muito mais a dizer. Não tem muito mais a dizer. Eu poderia dizer sobre realmente coisas que eu tenho feito, coisas que eu gostaria de começar a fazer e falar sobre aqui, mas eu acho melhor não ficar cantando vitória e lidando como se eu já tivesse feito. Acho melhor mostrar. Se for para falar disso, que seja com isso em mãos, que seja, né, a expressão vem depois das obras. Então, que esse é um processo coeso, né, na minha visão. Primeiro percepção, expressão, percepção, obras, expressão. E a gente está na parte dessas coisas que eu não vou falar, né, das obras e da percepção. Então, experimentação pra caramba. A vida é isso, né? A vida é um experimento. Também outra conclusão que a gente chegou aí. A vida é um experimento. Não a conclusão, porque não se conclui, nada se conclui. Tá tudo em desenvolvimento. Mas outra observação, outra percepção. A vida é um experimento. Quando a gente é criança, a gente vê os adultos dizendo que sabem sim o que estão fazendo, mas ninguém sabe, cara. Ninguém sabe o que tá fazendo. Tá todo mundo improvisando. Tem uns caminhos que são mais roteirizados, dá pra dizer. Mas é aquilo, são as mesmas histórias de sempre. E enquanto você não improvisar, enquanto você não escrever um roteiro novo, você vai estar vivendo essa mesma história. Se isso te satisfaz, ok, mas não me satisfaz. Eu quero contar a minha história, uma história épica, uma história que se torne um clássico. E para fazer isso não adianta eu seguir a mesma fórmula hollywoodiana, cheia de clichê, chata pra caramba. E só porque isso vai me dar bilheteria em algum momento. Ou talvez nem dê, né? Mas promete dar. É mais seguro. Enfim. Finalzinho de dezembro, tamo aí. Nós já passamos da metade de dezembro. E vamos ver. Vamos ver o que Deus nos reserva. Vamos ver o que a vida, o que o destino nos reserva. O que a gente
se torna. E no fim das contas eu só tenho a agradecer mesmo. Esse ano foi muito. Foi um ano chave, foi um ano cheio de pontos de inflexão, como tem sido os últimos, mas esse aqui foi um negócio louco mesmo. Parece que eu olho pra. Parece que era, sei lá, quando eu olho pra o começo do ano, parece que foi encarnações atrás. Mas. Só agradecer, só. Eu sinto que. Agora eu realmente sinto que é questão de tempo. Que é questão de persistir, de tempo, de manter a fé, de manter a prática, de manter esse modo de vida sustentável, expandir ele, trabalhar a expansão através dele e através de tudo que ele ainda pode se tornar, de tudo que essa vida ainda pode se tornar. E vamos ver o que nós faz. Então, seja feliz, sejamos felizes. E um ótimo fim de ano para nós, um perfeito fim de ano para nós e um perfeito começo de ano também. Até mais.